Eduardo Fernando Pereira Gomes é um jogador que em 1989 deu início a uma carreira futebolística. Carreira essa que fez dele um dos jogadores que ficará para sempre na história do futebol. Marcou muitos golos, saboreou muitas vitórias e hoje está aqui no Sem Truques para contar a sua história. Senhoras e senhores, com vocês, Dadi Fernandes. Eu nasci em Lisboa, mas criei na zona da Amadora, no bairro das Fontainhas. Mas tu és filho de pais cabo-verdianos. A primeira vez que eu conheci Cabo Verde foi de férias e tinha 21 anos. Já fui tarde, já fui grande. Mas tu és daquele tipo de jovem que fala crioulo, com a família ou não? Sim, porque o crioulo foi desde sempre em casa. Nós nascemos aqui, mas a criação foi como um menino de Cabo Verde. E como é que foi a tua infância aqui em Portugal? A infância foi no bairro das Fontainhas, na altura nas Portas de Benfica. Uma infância assim meio complicada. Perdemos o nosso pai cedo, não como falecimento, mas sim porque teve que se emigrar para Cabo Verde, então a minha mãe nos criou os quatro filhos sozinha, que foi um bocadinho complicado, mas sempre com sacrifício, mas sempre com humildade, com um tratamento, com também a ajuda dos vizinhos, dos familiares, e fomos assim crescendo e até sermos o que somos hoje. Já quando nasci, eu e os meus irmãos, nós tínhamos uma vida financeira muito estável. Até o meu pai ir para Cabo Verde. Aí sim, porque a minha mãe nunca tinha trabalhado, crescemos com empregada já em casa. Só que lá está, depois do meu pai ir para Cabo Verde, tudo mudou. Minha mãe teve que trabalhar, as empregadas tiveram que ir embora. Daí sim, aí veio a parte mais complicada, onde quando o meu pai vai embora, eu tinha 4 anos. Então, tenho a lembrança que tenho do meu pai é pouca, mas muito boa. Só que depois o meu crescimento foi sem o meu pai, até que o meu pai acabou por falecer. Tens quantos irmãos? Da minha mãe e do meu pai, comigo faz 4. Depois tenho mais um irmão só da parte do meu pai que vive em França. E como é que tu tornaste o jogador de futebol, o grande jogador de futebol? Como é que tu começaste a enfiar na tua cabeça que sim, eu vou ser jogador de futebol, eu tenho talento para isso? Eu acho que foi desde sempre. A única coisa que eu me lembro a fazer foi jogar a bola. Então, desde muito pequeno, tive esse dom de jogar a bola. E já lá na altura, no meu bairro, já no meu bairro já era muito conhecido por ser muito bom jogador, mesmo sendo mais novo. Tanto que eu nunca joguei com os miúdos da minha idade. Eu jogava com o meu irmão, os meus primos, porque com os miúdos da minha idade não podia jogar. Tinha que ir à baliza, porque lá está, a minha qualidade era bastante superior aos meus colegas na altura. Só que quando éramos ainda criança, parecia que eu era mais velho pela forma de jogar. Então, como eu já fazia diferença com o meu irmão e os meus primos, que são muito mais velhos do que eu, então, claro, com os amigos da minha idade não podia jogar. E foi desde sempre. Mesmo essa alcunha já me deram lá onde eu morava, que já os mais velhos já diziam que este aqui era o único do meu bairro, que era um bairro assim problemático, que iria ser o nosso orgulho, iria ser jogador de futebol. E também hoje em dia aproveito para agradecer também muitos dos meus amigos que me ajudaram, porque hoje eu nunca fumei ganza, por exemplo, não foi porque eu nunca quis experimentar, porque chegou naquela fase dos 13, 14 anos, com muitos dos meus amigos, estava na moda, naquela altura de fumar ganza, essas coisas assim. Então eu estava num rol de amigos e um dos nossos amigos fez. E pronto, ele fumou outro, chegou a minha vez e eu queria, mas foi só naquela do dizer não quero, para ver se eles insistiam comigo para que eu fumasse. Só que quando eu digo que não quero, eles olharam assim para mim, não, tu é melhor não, porque tu vais ser o nosso exemplo, é melhor não fumar. E eu fiquei naquela, mas eu quero fumar. Só que pronto, ali perdi a oportunidade de experimentar, hoje em dia ainda bem, acabei por nunca mais experimentar, mas foi derivado também aos meus amigos. Por acaso, na minha infância foi sempre o jogar a bola,
foi não ir, muitas vezes não ia ao cinema. Na altura estava na moda ir às segundas-feiras no Colombo ao cinema. Eu nunca ia ao cinema, porquê? Porque ficava em casa a treinar os meus livros na PlayStation. Então era tudo baseado no futebol. Trocava as namoradas pelo futebol, então eu sempre fui mais primeiro futebol, depois é que vinham as outras coisas. E foi assim a minha infância. Também tinha o bairro todo nas minhas costas. Eu cada vez que queria fazer alguma coisa diferente, era todo mundo ia para cima de mim, porque tinha que ir para casa cedo, porque não sei o quê, tinha treino, não sei o quê. E foi assim. Acabaram por me ajudar a realizar um sonho meu. Como é que foi o passo para tu passares a ser um jogador de futebol profissional? Primeiro, eu iniciei-me com 7 anos no Futebol Benfica, que é o Fofó, nosso Fofó, ali das portas de Benfica. Quem me levou foi um primo meu. E na altura eu tinha 6 anos. 6 anos, mas eu não poderia ser inscrito porque era só a partir dos 7. Só que o engraçado é que na altura era com cédulas, não tinha ainda o bilhete de identidade, era com cédula, então eu tinha que esperar até completar os 7 anos, só que eu não jogava com os miúdos de 9, né? Eu jogava com os miúdos na altura, eles tinham idades a mais, eu tinha 6, eu cheguei a jogar com homens hoje em dia que me levaram 10 anos. Eu joguei com eles, eles ainda olham para mim e dizem, ele era o nosso miúdo, jogava comigo, não sei o quê. E assim, a idade alterada. Tive muitos anos lá no Fofó, até aos 12 anos ser contratado pelo Sporting, onde fiz a minha formação até aos 16 anos. Depois voltei ao Fofó, depois aí vem a parte menos boa de eu desistir do futebol. Lá está, a parte da desilusão. Aos 16 anos? Aos 16 anos, porque lá está, eu desde sempre fui a estrela onde eu morava, da zona da Amadora. Depois, mesmo no futebol, eu sempre fui o melhor. Então, estava habituado a ser o melhor, lá está, não dava tanto valor. Achava que as coisas eram muito fáceis. Chegou a uma altura, não gostava de marcar golos, porque marcava 5 golos por jogo. Então, os treinadores me tiravam logo na primeira parte. Aí, comecei a fazer estratégia, fazia a jogada, driblava o guarda-redes, em vez de marcar, esperava um colega meu, passava para o lado. Fazia gol, mesmo assim saía. Daí pronto, era confusão. Era ali, os meus 14 aos 16 para 17, comecei no futebol a ser um bocadinho problemático. Porquê? Porque achava tudo muito fácil. Aos 14 anos também fui a um torneio da Nike, onde fui o melhor jogador, o melhor marcador. Já tinha botas da Nike, na altura era Mega Drive. Hoje em dia PlayStation existe, agora então era Mega Drive. Deram-me um Mega Drive, a minha mãe não me deixava jogar muito porque gastava muita luz. Então foi assim. Até que chega a altura que eu quis desistir do futebol. Quando tu dizes isso, que tu sempre foste a estrela, onde tu moravas, que tu jogavas, tu ganhaste alguns prémios e depois tu fazias os teus truques dentro dos jogos, aquilo era porquê? Porque tu ganhaste alguma prepotência? O engraçado, eu no dia a dia, casa, escola, era normal, mas no futebol era mal educado. Não respeitava treinadores, porque eles precisavam de mim. Na escola começava a facilitar, porque sabia que se levasse um castigo, porque no Sporting, se não tens boas notas, não tens castigo. Mas eu saberia, eu tenho um castigo num jogo contra uma equipa assim normal, depois logo a semana seguinte vem o Benfica. Eu sei que mesmo eu tendo castigo, vão precisar de mim e vão meter-me a jogar. E foi aí. E aí, o que eu digo, lá está, o que eu passei, por isso eu estou-vos a contar, porque muita gente parece que chegar a nível onde eu acabei por chegar é fácil. Então, eu se calhar só não cheguei mais cedo derivado do meu mau comportamento na infância, na camada jovem, eu digo, no futebol. Por não respeitar treinadores, ia treinar quando queria, porque sabia que era o melhor. Mas tu tinhas alguém que falasse contigo e dissesse abre os olhos, não é assim que se comporta? Não, naquela altura não se acompanhava, tanto que eu morava nas portas de Benfica, eu ia treinar aqui no estádio de Alvalade e ia sozinho. Até que chegou uma altura que o Sporting viu que eu estava muito rebelde, quis-me tirar de onde eu morava, porque eles achavam, porque o meu bairro era muito problemático, eles achavam que se calhar eu sou problemático também nos treinos por ser de onde sou. Bairro. Sim. E então comecei a morar lá no centro de estágio do Sporting. Mas ali acabou ainda por ser pior, porque eu na minha casa, a minha mãe me controlava, a escola, tudo isso. Cheguei lá no centro de estágio, a escola ia quando queria,
porque ninguém me controlava e eram os treinos. E quando eram os castigos, eram os jogos pequenos, depois sabia que os jogos grandes ia jogar, então comecei pior. Depois de 2 anos fiquei lá, minha mãe me tirou, voltei outra vez para o Bar das Fontinhas, onde tive que levar umas boas costas para ir ao caminho. E daí foi aquela desilusão desportiva, quando saí do esporte, porque tive um problema no joelho, quis sair fiquei 6 meses e tal, parado. Depois quis parar de jogar. Porquê? Porque lá está, aquele miúdo que era estrela, viu o mundo, lhe virou as costas. A minha sorte, porque tudo isso me aconteceu, ainda eu era um miúdo ainda, tinha 16 anos. Foi bom para mim, porque foi cedo. Fiquei dos 16, eu não joguei dos 17 para 18, parei de jogar. Fui trabalhar nas obras, daí senti que realmente o desperdício que eu estava, tudo que eu estava a desperdiçar com o meu talento. Quando começo a cartar baldes de massa, e mesmo nas obras chamava-me um jogador, não sei o quê, porque chegava aos sábados, tínhamos aqueles jogos. Sim. Tipo, a malta da obra, tá, e eu lá, meu patrão dizia, vai lá jogar connosco. Então, bora. Chegava ali e arrebentava com tudo. Aí ficava, eu jogo tão bem, está aqui nas obras, por que não joga? Já não quero jogar. Daí depois outros amigos meus eu contavam, eu jogava no Sport, mas ele era maluco, fazia isso, aquilo. Acabou, saiu de lá. Os meus amigos sempre estiveram ao meu lado. Mas depois tinha aqueles, tipo, os líderes na altura no bairro. Porque eu, na altura, eu precisava de dinheiro, saía na rua, quero ir ali comprar alguma coisa. Vinha um dos líderes do bairro, dava-me tanto. Meus amigos precisavam de alguma coisa, não, Dário, vai ali porque tu não sei o quê. Eu, bora, olha, precisamos disso para ir comprar isto. Toma. Chegou uma altura, quando eu paro, saio do Sporting, todo mundo virou umas costas dentro do meu bairro. Foi horrível porque chegou uma altura, eu tenho nem bola para os meus amigos, já queria jogar. Porque para ver como eu fiquei. E quando eu passava, sempre me apontava o dedo, disse isso... Chegaste a ficar em depressão? Olha, se calhar hoje em dia é depressão. Na minha altura, se calhar era, tipo, eu ficava triste, pronto, tinha sempre aqueles meus amigos. Os que não me deixaram experimentar a ganza, os que continuaram também comigo, a dizer, não, isso aí joga, vamos jogar, tranquilo. Voltei outra vez ao meu clube, ao Fofó. Depois fiquei lá até aos 18. Depois, o engraçado é que eu paro e reinicio a jogar com os documentos do meu irmão, que é mais velho do que eu. Porquê? Porque foi uma associação na Damaia. Fizeram uma equipa, chamava-se a Morna. Era só moradores, assim. E disseram, pode jogar. Ali eu vou jogar. É só maltas mesmo que não joga futebol. Eu não quero nada com o futebol. Vou jogar ali, só que eu jogo, é a última divisão. Eu, na altura, tinha 19 anos. Eu ia jogar cada jogo, perdia 5 golos. E aí começava, essas equipas queriam-me contratar dessa divisão. Eu disse, não, eu não, só jogo aqui. Daí veio um amigo meu que me falou realmente outra vez sobre o futebol, porque o futebol, meus amigos pararam de falar comigo porque sabiam que vai tentar jogar, pronto. Ou ia-me embora ou parava por ali a conversa. Falou comigo, mas tu não achas que tens o talento, não sei o quê, vai treinar, não sei o quê, isso. E olha, se for fora de Lisboa eu vou. Ele arranjou uma equipa no Alentejo. Estava no último lugar, tinha para ir 3 pontos a equipa, em janeiro. E eu vou para essa equipa e não é que ganho o gosto outra vez. Em 3 meses faço 26 golos, sou o melhor marcador da 3ª divisão. 3 meses, 26 golos. Para ver a fome que eu não tenho no futebol. Daí foi muito tempo sem jogar. Daí foi assim, depois fui para o Odivelas. Ali já comecei a ganhar um dinheirinho. Já quando vou para o Alentejo, porque tinha que ganhar algum, porque eu também trabalhava. Tive de deixar de trabalhar, eu ganhava um dinheirinho, para mim dava. Fiz aqueles 3 meses para o espetáculo. Daí comecei outra vez a sair nos jornais, aquelas partes pequeninas, assim, né? Já saía um nomezinho. Depois venho aqui para o Odivelas. E a altura era a 2ª B, era uma boa equipa da 2ª B. 2ª B é a 2ª divisão na altura nacional. Sim. E então, fiquei lá 3 anos, depois é que eu assino o meu primeiro contrato profissional, que fui para o Estoril. Dali já, do Estoril para o Dário de agora, foi sempre a subir, graças a Deus. E quando começaste, meteste na tua cabeça tudo aquilo que já tinhas passado, foi uma outro. Lição. Já era outro. Então, já estavas bem educado. Hoje em dia, o que eu digo, tudo que me aconteceu foi bom. Se eu fosse como eu sou hoje,
O meu nível onde eu cheguei, se calhar era mais acima, porque tinha qualidade para isso. Mas se calhar não era a pessoa que sou hoje. Por isso que eu digo, se calhar, tudo o que eu passei foi bom para mim, porque cresci, fiz-me homem, para saber o que é que eu realmente queria para mim. O Estoril, a equipa estava na primeira divisão. Tinha de cair para a segunda. E era realmente o primeiro, porque eu já no Odivelas já era semi-profissional. Eu já só vivia de bola. Já tinha um salário bom. Para mim dava, porque eu sempre fiz os gastos que eu fazia hoje. Fazia na altura. Óbvio que hoje em dia, com os luxos de frente, porque os meios também cresceram. Mas na altura também eu fazia tudo, comprava as minhas coisas, ia onde queria, fazia a mesma vida que eu faço hoje. Só que pronto, com as minhas limitações. Com os gastos que eu tinha que comprar os tênis, da Nike conseguia comprar. Já uns de uma marca já não dava. Então era assim. Mas era na minha bitola, sempre foi assim. E realmente o Estoril foi a primeira equipa profissional. Era já uma equipa tinha vindo da primeira divisão profissional que eu assinei o contrato. E o salário aumenta. Se 1.000 euros que eu ganhava no Odivelas chegava, eu fui ganhar acho 2.500 euros no Estoril. Para mim já estava ali, e em Portugal, e em 2004. Mas eu ganhava esse dinheiro, mas ainda vivia também na casa da minha mãe. Já tinha uma mulher grávida. Então tudo isso mas também já tinha 23 anos. Já estava um homenzinho. E pronto, o Estoril, digo que foi o momento do pico, porque fico lá 6 meses, vou para a primeira divisão, vou para o Belenenses. Depois chega no Belenenses, primeira divisão, já era o sonho realizado. O sonho realizado, digo que foi quando assino o meu primeiro contrato profissional. Depois lá está, quero sempre lutar para chegar à primeira divisão. Surpreendentemente, 6 meses depois já estava na primeira divisão. E o resto de 6 meses foi aquele primeiro 6 meses de adaptação, porque era tudo novo, o reconhecimento das pessoas na rua. Por exemplo, ia a uma discoteca, via assim, pessoas olharem para mim e eu olhava assim, tipo, será que eu conheço? Porque era novidade. Depois é que eu me lembrava, se calhar viu o nosso jogo, viu-me na televisão. Daí também veio aparecer na televisão, tudo isso foi novo para mim, é novidade. Os primeiros 6 meses até foi complicado, tanto que nos meus primeiros 6 meses eu já estava desejoso de ser emprestado, porque não estava a enquadrar com... Não estavas a suportar a exposição, é isso? Porque eu lá está, ainda não fui preparado para isso, e depois eu não estava habituado a isso. E chegas à primeira divisão, não vão te ensinar como e vais ganhando. Lá está. E depois era logo os primeiros 6 meses, mas era todo mundo a falar de mim. Depois onde eu ia, todo mundo isso daquilo. Depois fazia-me confusão. Só que a confusão que me fazia não era como quando eu era miúdo, que já pensava que era o cara, não sei o quê. Não, retraía-me em casa. Depois comecei a ganhar uma estratégia. Quando eu fazia um jogo bom, eu não saía. Ficava em casa. Porque eu sabia que se eu... as pessoas estavam à espera. Pô, ontem fizeste um grande jogo, não sei o quê. Não, então esse dia ficava em casa. PlayStation, amigos meus iam lá de casa, não sei o quê. Quando eu saía na rua, as pessoas já esqueceram. Falavam comigo, depois quando lembrava, aquele bom jogo, mas um ou outro. Pronto, aí fui passando. Depois é que foi a época do estouro. Para muitos dizem que foi a minha melhor época de sempre, que foi no segundo ano de Belenenses. No segundo ficámos em 4º lugar, fomos à final da Taça de Portugal, depois eu fui o segundo melhor marcador do campeonato português. E segunda revelação também do campeonato. Daí as pessoas, pronto, aí então, mas sempre com a mesma estratégia, quando fazia golos, não saía. Bom jogo, ficas em casa. Ficava sempre em casa. Que é para as pessoas não te chatearem. Até eu quando te conheci foi tipo, acho que foi numa festa na praia, que estavas com um primo meu, e as pessoas estavam a dizer, o Dádio, o jogador, estás a ver? Não, mas e aí tens que te habituar. Sim, não, mas eu ali já estava. Sim, agora estás... Hoje em dia então já é o normal. Mas tu não és muito de sair? Sou de sair quando tenho que sair, saio. Não sou de sair assim. Nunca fui de sair com véspera de treino. Quantas vezes já desliguei o telefone em estágio porque tenho um concerto. Meus amigos sabem que eu sou fã do Esfero Gaita. E eles muitas vezes vinham aqui concerto, sábado. Dário está onde? Estágio. O que é que eles faziam?
filmava para me mandar. Então ligavam, vai, está assim. E eu, para não sofrer em estágio, chegava à altura assim, depois do almoço, depois do jantar, 11h30, eu desligo. Eu sei que às 2 da manhã vão-me ligar, não sei o quê. Também no dia seguinte tenho jogo. Então desligava e perdi muito. Isso é aquela parte que o futebol te priva. Perdes muita coisa perdes boa. Um pedacinho da tua juventude de curtir com os teus amigos. Sim, mas isso recupera. Mas vale a pena, não vale? Hoje em dia, como já parei, então tenho mais que tempo. Olha, agora tenho mais tempo de sobra do que eles. Porque eles têm que ir trabalhar e eu tenho que dizer, então eu espero por vocês para ir. Eles têm que ir trabalhar e tu? Que já paraste de jogar? Eu trabalhei, preparei a minha reforma, agora vou viver o que eu não vivi durante os meus 12 anos de profissional. Daí vale o sacrifício de não ter trocado treinos e noites com treinos, trocar uma menina bonita com um compromisso importante. Então, valeu a pena. Hoje eu digo que valeu a pena todo esse sacrifício. E hoje, se quiseres, podes ver os Ferro-Gaita à vontade. Podes fazer o que tu quiseres, olha. Isso é um grande exemplo, pá. Porque há muito jovem que não entende isso. Mas o jovem tem que perceber que o problema hoje em dia, os jovens querem ter a vida do futebolista. Todo mundo quer ser Messi e Ronaldo, mas ninguém quer saber o sacrifício que o Ronaldo faz para ser o melhor, que o Messi faz para ser a pessoa que é, o jogador que é, mas querem a vida dele, querem o carro dele, querem a cara dele, querem o luxo que eles podem usufruir. Só que tudo isso tem-se fazer um sacrifício. É isso que os jovens não percebem. Eles só querem chegar e ser a estrela, mas não querem ter um sacrifício para poder ser estrela. Eu fazia muitas palestras e a maioria dos jovens, a pergunta que me faziam era carros, damas, discoteca, se tenho moral, se não sei. Daí eu perguntava, mas vocês querem saber a vida dentro do futebol ou o que o futebol pode proporcionar? Não, mas querem ser jogador ou querem ser estrela de Hollywood? Porque o jogador não é estrela de Hollywood. E é sempre assim, normalmente. Infelizmente são poucos que querem seguir mesmo o sacrifício que o jogador faz. E é o sacrifício, tu não tens noção, o sacrifício que se faz. Eu, por exemplo, os aniversários das minhas filhas eu nunca apanhava porque estava em estágio. E isso, o nascimento da mais nova estava na China. Também não apanhei. E é assim. Mas hoje aproveitas bem as tuas filhas? Graças a Deus. Graças a Deus, hoje em dia. Tudo que eu trabalhei é para eles e para a minha família, que sempre também esteve do meu lado. Eu sinto-me abençoado por ter o prazer de ver que a minha família toda está bem, eu estou bem e ajudei todo mundo como eu poderia ter ajudado, dentro das minhas limitações e todo em paz comigo mesmo, e acho que ajudei e fiz para que com os meus estejam bem também. E não tenho, e assim, agora é desfrutar de todo o meu trabalho que eu fiz. Dever cumprido. Sim. Mas ainda dentro da tua profissão no futebol, eu quero saber como é que funcionou em termos de seleções. Conta-me como é que foi a primeira vez que foste à seleção. A minha primeira convocatória para a seleção, eu estava ainda no Estoril, 2004. Primeira vez que eu sou convocado pela seleção cabo-verdiana, eu estava no Estoril, primeiro ano de contrato profissional, já tinha 23 anos, e aparece uma seleção de Cabo Verde. Eu também sou cabo-verdiano, porque eu tinha vindo de férias 2 anos antes, eu tinha amado Cabo Verde. Olha, senti logo, aqui é o meu país. Realmente aqui é o meu país. Quando eu fui de férias. E 2 anos depois, assino o meu contrato profissional e vem a convocatória. Eu e um meu compadre, Vitor Moreno, iniciámos juntos tudo e até profissionalmente também foi junto para o Estoril e também fomos para a seleção juntos. Jogámos no Fofó também juntos. Fomos convocados e foi para nós aquilo, para a seleção de Cabo Verde, top. É mesmo realizado um sonho. Na altura era o nosso sonho, porque eu já tinha assinado o meu contrato profissional, tinha 23 anos. Na minha ideia era jogar 2 anos no Estoril para me afirmar na segunda liga, depois dar o salto para a primeira. Nunca imaginei, com 6 meses já estava eu na primeira divisão. Daí, óbvio, aceitei a seleção de Cabo Verde, mesmo por gosto e por sentir cabo-verdiano. Fui criado sempre como cabo-verdiano. E a minha sorte foi, o meu primeiro jogo foi até na Amadora, na minha zona.
Foi contra a Angola na altura, então foi um grande jogo. Ainda lembro-me quando vou para entrar, isso é que foi o lindo, o estádio todo. Os gritos. Os gritos, porque sabiam que era o filho da terra. Eu sou da Amadora, ali, a comunidade cabo-verdiana toda estava lá no estádio Estrela da Amadora e eu sou da terra, imagina. As pessoas todas, eu da altura estava no banco, batiam no banco, diziam, hoje não é um gol, não sei o que e tal. E eu ali tranquilo, já estava aquele nervosinho. Sim. Mas pronto, entrei, o jogo correu bem. Infelizmente não ganhámos, mas pronto. Foi um bom jogo e foi a primeira vez que Cabo Verde jogou aqui em Portugal. E a comunidade cabo-verdiana aqui toda apaixonada pelo futebol. E ali foi mesmo a minha certeza do que eu tinha feito uma boa escolha. Daí vou para o Belenenses, sou o segundo melhor jogador do campeonato e sou convocado para a seleção portuguesa. Só que a seleção portuguesa não sabia que eu já tinha feito um jogo de apuramento para o Mundial com a seleção cabo-verdiana. Com a seleção de Cabo Verde. Daí veio aquela história toda que eu não estou a ser inteligente, quero que troque a seleção de cabo-verdiana pela seleção portuguesa. Mesmo o Scolari, na altura era o selecionador, tinha ido falar connosco lá no balneário com todos os meus colegas para me darem a volta, porque não sei o que eu quero para a minha vida, trocar a seleção portuguesa com a seleção de Cabo Verde, só que eles não me deixavam falar. Aí falaram, eu posso falar, eu sou misto, eu só não vou à seleção portuguesa porque eu já representei a seleção cabo-verdiana, eu fiz 3 jogos de preparação para o Mundial. Ele pediu-me desculpas, deu uma convocatória para eu guardar, de recordação, e foi assim. E na seleção as coisas começaram a correr bem, fiquei lá de 2004 até 2013, acabei por ter o reconhecimento do povo cabo-verdiano. Acho que até hoje, como eles dizem, na minha posição ainda não apareceu melhor. Eu já não jogo, mas pelo menos dizem que na minha posição ainda em Cabo Verde ainda não apareceu. E eu espero que apareça, porque eu não quero ficar para a história, eu quero ser substituído e... Não queres ficar para a história? Não, eu quero que cada qual faça a sua história. Não, queres que evolua, mas sair da história já não vais sair. Não, mas a história já lá estou, porque na seleção de Cabo Verde tinha diziam, quem usasse o número 10 ficaria morto, nunca mais voltaria à seleção. E a minha estreia foi logo o número 10. Daí começam as coisas a correr bem, normalmente ir à seleção. Eu dizia, não, eu agora então eu é que vou mudar isso, eu sou o novo número 10 na seleção de Cabo Verde. E fui durante anos no número 10, até passar a camisola na bola, na seleção de Cabo Verde, para mim, que é o meu miúdo, porque é o miúdo que eu ajudei bastante e tudo que ele é hoje, se calhar ele diz que tenho uma pequena culpa aí, que é hoje em dia, passei-lhe a minha camisola e hoje em dia lá está. Eu era, na minha geração, era o melhor da seleção. Tenho um colega meu que não vai gostar disso, porque a gente estava sempre na luta que era o número 1 em Cabo Verde. Então? Mas ele sabia que era eu, só que pronto, como eu dizia que eu era, então pronto, mas ele sabe que era eu, na altura a gente dizia o cara da seleção. E eu passei a minha camisola para hoje, que se chama, eu não sei. Para mim é o melhor jogador cabo-verdiano na atualidade, que é o Eldon. E só é e prova porque é o jogador que levou Cabo Verde 2 vezes para o cano, com os gols decisivos. Tem sido decisivo, eu na minha altura também eu era decisivo. Tu nunca jogaste no cano? Não joguei no cano. Não. Eu fiz a preparação para o cano, mas a convocatória, só falhei os últimos 2 jogos, que era a primeira mão com os Camarões em casa e a segunda mão. Porquê? O que é que aconteceu? Ali foi lá está. Nunca tinha contado esta história. Sim, estou a contar lá, estou curiosa. Vou contar porque assim, pelo menos o povo cabo-verdiano vai saber da minha boca, porque falou-se muita coisa, mas eu acho que eu não fui à seleção, a convocatória final derivada a